E agora a gente vai voltar a falar sobre a decisão de Gilmar Mendes, tomada ontem à noite, domingo à noite. Então recebemos o jurista César Dário Mariano. Doutor, muito obrigada pela presença, seja bem-vindo ao Prós e Contras. Obrigado, Kalina. Também saúdo os demais telespectadores. Obrigada, doutor. Bom, domingo à noite, né? Noite de Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, o ministro Gilmar Mendes decidiu, então, que recursos para pagar benefícios devem ficar fora do teto de gastos. E do outro lado, a Câmara dos Deputados vota amanhã a PEC da transição, a chamada PEC fura-teto, que visa, né, um dos objetivos é justamente esse, garantir os R$600 como Bolsa Família. Te pergunto, doutor, estaria o Supremo Tribunal Federal legislando? Não tenho a menor dúvida. É certo que a Constituição Federal, no parágrafo único do artigo 6º, ela determina o pagamento de uma renda mínima para aquela pessoa hipossuficiente que esteja em situação de miséria. Só que não fala o valor, não diz quanto. Por que isso? Porque isso depende do impacto financeiro. Então, por isso que nós temos uma lei orçamentária, que é uma peça muito complicada, os valores são mandados pelas respectivas secretarias, pelos respectivos ministérios, e são apresentados pelo presidente da República, a Câmara, o Congresso, que conjuntamente vai julgar, vai dizer, olha, vai entrar isso, vai entrar aquilo. Então, é uma peça que visa o balanceamento das finanças. E não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nessa função, até porque nós já temos um orçamento praticamente pronto e há um projeto de emenda constitucional em trâmite na Câmara dos Deputados decidindo exatamente isso. Teremos esse auxílio de R$600 ou não? Porque a previsão orçamentária é de R$405. O ministro Gilmar Mendes, com base no mandado de injunção que foi julgado anteriormente, chegou à conclusão de que não estaria sendo observada essa determinação judicial e não seria possível o retrocesso, a chamada proibição do retrocesso. E, com isso, esse valor deveria ficar nos R$600. Ele entende e coloca na sua decisão que, primeiramente, esses valores poderiam ser extraídos dos precatórios, tal como foi feito em 2022. E, se faltar algum valor, que sejam implementados créditos extraordinários, com base no artigo 167, parágrafo 3º da Constituição Federal, que diz que é possível furar o teto de gastos em eventos não previstos, como cataclismas, como, no caso, uma pandemia, e em situações excepcionais, como o aumento da pobreza. E por isso determinou que seja incluído no orçamento esse valor extraordinário, que é a diferença entre os R$405 e os R$600, que vai dar um impacto de mais ou menos 50 a 52 bilhões de reais. Isso, financeiramente falando, é terrível, porque quem vai analisar esse impacto financeiro são justamente os parlamentares. Eles estão lá para isso, eles foram eleitos para isso. E é a finalidade do parlamento, não é a finalidade do Poder Judiciário administrar o país e muito menos legislar. A partir do momento em que ele se imiscui numa função parlamentar, nós temos o chamado ativismo judicial, que é péssimo. No Brasil, nós temos como norma, inclusive fundamental, cláusula pétrea, a separação dos poderes prevista no artigo 2º da Constituição Federal. Cada poder tem as suas funções. O legislativo legisla, o executivo administra e o judiciário julga. Isso daí está aí nas cartas constitucionais de todos os países desenvolvidos, justamente para que haja harmonia entre os poderes. Então, não é dado a um poder imiscuir-se na função do outro. Isso acaba causando crises institucionais
E com essa dívida a mais, 52 bilhões de reais a mais, a gente não sabe o impacto, porque o cobertor é curto. Se nós vamos cobrir a cabeça, nós vamos descobrir o pé. Se nós vamos retirar isso daí de um lugar, vai faltar em outro. E quem faz esse balanceamento de bens e interesses são os demais poderes, o executivo e o legislativo. Então, por isso, não cabe ao judiciário imiscuir-se numa função que é sua, que no caso é legislar. Então não dá para dizer, né, doutor, que atualmente o Brasil vive um equilíbrio de poderes. Atualmente, a Constituição não está sendo muito observada, não. O ativismo judicial, nesse caso, foi enorme. E olha a situação, não dá nem para mandar para o pleno, porque amanhã o STF entra em recesso. Então, não dá para o pleno analisar isso. A ordem judicial vai ter de ser cumprida. Aí eu pergunto, se o judiciário administra, legisla, então daqui a pouco nós vamos acabar com os demais poderes, o executivo e o legislativo, vamos deixar apenas o poder judiciário. Se ele está administrando, ele está legislando, ele está julgando, o que nós vamos fazer então com os demais poderes? É uma situação muito estranha e fere de morte a Constituição Federal. Porque, como eu já disse, um poder não pode imiscuir-se no outro. Veja a seguinte situação. A Constituição Federal diz que é direito do cidadão um salário mínimo que possa custear sua alimentação, estudo, diversão, né, moradia. Imagine, então, se o Supremo Tribunal Federal, de repente, com base nessa norma constitucional, diz, olha, vamos aumentar, então, o salário mínimo para R$4.000. Isso arrebentaria com as finanças do país, arrebentaria com os empresários, com os empregadores. Então, não pode, de maneira nenhuma. Esse tipo de análise deve ser feita pelo parlamento, em conjunto com o poder executivo. São eles que sabem qual é a situação das finanças públicas e se é possível, se o país suporta ou não um aumento desse, que isso pode impactar inflação, isso daí pode impactar no aumento da dívida pública, isso pode impactar no mercado, fazendo que nossas reservas de dinheiro estrangeiro abaixem, porque a insegurança jurídica é uma das piores coisas para o investidor. As pessoas podem... Olha, a legislação ela não é observada, nós temos uma hora ou outra decisões em sentidos totalmente diferentes. Como que eu vou investir num país desse em que não há segurança jurídica? Então, as consequências de uma decisão desse tipo, seja na seara econômica, financeira e judicial, é muito grande. Com o devido respeito que eu tenho ao Supremo Tribunal Federal, não é possível de maneira nenhuma esse ativismo judicial que nós estamos vendo, porque isso interfere demais nos poderes executivo e legislativo. Agora, doutor, hoje, logo que eu acordei e vi essa notícia, né, do Gilmar Mendes, entrei no Twitter, vi que muitos senadores estão revoltados com essa atitude, inclusive alguns que não estavam mais em Brasília, porque eles entram em recesso agora também, dia 22, foram até Brasília para ver se eles tomam alguma atitude. Tem como recorrer dessa decisão do Gilmar Mendes? Tem como o Senado atuar de alguma forma em relação a isso? As casas legislativas, no caso a Câmara ou o Senado Federal, eles podem recorrer, mas como eu já disse, nós estamos na véspera do recesso. Só vai ser julgado depois do recesso, que normalmente vem depois do carnaval, inclusive. Está muito difícil julgar. Isso vai ter que ser implementado, porque não dá para recorrer. É uma situação muito estranha. Há um instrumento na Constituição Federal que chama Decreto Legislativo, que visa preservar a autonomia dos demais poderes. Há uma discussão muito grande se é possível, numa situação dessa, em que o judiciário invade a função do poder legislativo, baixar um decreto legislativo, sustando essa decisão judicial.
É algo que eu nunca vi, mas há previsão na Constituição Federal. Agora, sem dúvida nenhuma, vai passar na cabeça de diversos parlamentares entrar com pedido de impeachment. É possível, todas as vezes que há uma intromissão no poder ou no outro, pode ser feito esse pedido de impeachment? Pode, mas aqui nós estamos falando de uma decisão judicial que foi devidamente fundamentada. Ele fundamenta a decisão dele, ele entende juridicamente que seria possível a implementação dessa verba, o que eu não concordo, mas é uma decisão jurídica, porque todas as vezes em que o Supremo atua e que ele vê que pode existir um resultado que impacte nas demais camadas da população, ele tem que pensar muito bem, porque isso daí não vai impactar apenas nas finanças públicas, isso daí vai impactar na vida de todo mundo, porque se nós tivermos um déficit, o governo vai ser obrigado a aumentar impostos. Aumentando impostos, aumenta juro. Aumentando os juros, muitas vezes, o dinheiro some, as pessoas deixam de comprar. Isso reduz a produção, isso faz com que as pessoas percam o emprego. Então, nós temos um círculo vicioso muito grande, é uma bola de neve que vai rolar e vai atingir diversos setores. Por isso, esse estudo de impacto financeiro, para saber de onde esse dinheiro vai sair. Vai sair dos precatórios, mas ele, na própria decisão, ele fala, se não for suficiente, nós vamos pedir créditos complementares, extraordinários. Da onde que vai sair esse dinheiro? A lei de responsabilidade fiscal diz claramente, tem que saber de onde vai sair esse dinheiro. Não é possível aumentar as despesas sem saber de onde sairá esse dinheiro. O impacto é muito grande. O que vai fazer? Vai emitir moeda e fazer com a inflação estoure, como aconteceu com diversos países vizinhos ao Brasil? É uma situação muito grave, seja do ponto de vista jurídico, por essa invasão de competência dos demais poderes, quanto no aspecto econômico e financeiro. Tá certo, doutor César. Obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Excelente semana para o senhor.